O turbilhão dos confins é aparentemente a última camada de profundidade que se pode ser alcançado dentro do abismo. E, com toda certeza, só o fato da sua existência e com a escassez de informações que temos, pode fazer um fã de Made in Abyss ficar meio louco indo atrás de respostas sobre o que de fato é esse lugar, e também qual a sua importância para esse mundo. Afinal, o que é o anel pivotante de luz que já foi repassado boca a boca pela geração anterior de Apits Brancos? Ou então o que são as criaturas conhecidas como Gatekeepers, ou então Guardiões, e o que eles estão protegendo? E o que foi que a Lisa descobriu quando se chegou nesse lugar? De qualquer forma, hoje a gente vai debater um pouco sobre esses assuntos e tentar achar uma clareza nesse breu de desconhecimento, mesmo que seja mínima, para sanar um pouco a curiosidade de todos nós em relação a esse lugar tão misterioso que é a sétima camada. Mas enfim, como é que vocês estão, meus aventureiros? Eu espero que vocês estejam bem, e eu sou o Chorou, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Made in Abyss. Bem, pra gente poder começar, eu quero dizer que isso aqui tudo é a minha opinião, ou então algum tipo de teoria minha sobre esse assunto. Você pode discordar ou concordar o quanto quiser, e eu até recomendo que você não concorde com tudo, afinal, estamos no escuro aqui, já que aparentemente as informações só vão começar mesmo a fluir a partir do próximo capítulo em diante. Enfim, a gente primeiro tem que entender que todo o conhecimento sobre a sétima camada é quase que completamente restrito aos Apits Brancos e às pessoas próximas a eles, uma vez que se você parar para perceber na obra, só aqueles que são considerados Apits Brancos possuem as mais preciosas informações sobre esse lugar. Por exemplo, a Ozen falando para Rico e pro Reg sobre o Anel de Luz, o Bondroid dizendo que nosso grupo de protagonistas iriam estar se aventurando nos próximos 2000 anos, e até mesmo a própria Izrajo, que apareceu recentemente no mangá, dizendo algo até que bem parecido com o Tio Bon. Ou seja, já dá para ter uma noção que a sétima camada e toda a sua biodiversidade, ou então mecânica, simplesmente rondam em torno desse tema que é o tempo. Um ciclo de 2000 anos que de alguma forma afeta todo o abismo, incluindo a superfície. Afinal, esse é o tempo que se leva para que aqueles esqueletos em posição de oração venham aparecer em tumbas ou então debaixo da própria terra, lá nas primeiras camadas. Mas então, o que de tão importante seria ou então é a questão do tempo para esse lugar? E basicamente, para entender isso, a gente primeiro tem que dar uma olhada no anel pivotante de luz, o que seria o responsável por essa questão. Só um adendo aqui. A galerinha que acompanha só o anime não chegou a ver esse negócio porque, por alguma razão, eles resolveram não mostrar na animação. E, na minha opinião, isso daqui aconteceu porque claramente eles iriam dar spoiler de algo que o Akihito só desenhou mesmo de uma forma mais simples, eu diria. Como eu disse naquele vídeo sobre quem é o Reg, na minha opinião, o anel pivotante de luz dele não passa de uma máquina em forma de anel brilhante que claramente está rodando. Afinal, na fandom ou então no mangá gringo, eles usam a palavra pivoting, o que seria equivalente ao giro de um determinado objeto em torno de um certo ponto fixo. Lá naquele vídeo também citei sobre a questão da relatividade temporal, aonde quanto mais rápido um objeto se move em um determinado espaço, mais devagar se passa o tempo nesse lugar. Dessa forma, dá para poder assumir que, para a natureza de uma sétima camada, isso não é algo muito normal, mas bora colocar isso entre aspas por enquanto. Um anel giratório de luz rodando em volta de um ponto fixo. Eu não sei vocês, mas isso aponta muito para algo criado por alguém. E muito provavelmente é o mestre do Reg. Eu já quero adiantar que, na minha sincera opinião, o mestre do Reg é uma mulher. Afinal, já tivemos exemplos suficientes para dizer que acertar o gênero de um personagem nessa obra é algo bem previsível. Mas, Chorou, se é uma mulher, você tem alguma ideia de quem poderia ser? E sim, cara, eu tenho, mas bora primeiro abordar outros temas para que vocês possam entender esse meu ponto de vista mais lá pro final. Quando observamos aquele mapa que mostra todas as camadas e a descida dentro do abismo, podemos notar que a sétima camada é um pouco diferente em relação às outras. A sua feição mostra uma biodiversidade bem diferente se formos comparar com a sexta, quinta, quarta e até a segunda camada. Porém, uma coisa que me chama muita atenção é que ela se parece muito com a terceira camada, o grande desnivelamento. Como se fosse uma grande passagem para a camada inferior, só que nesse caso, nós não temos uma camada inferior. Se olharmos no mapa, a expectativa é que o turbilhão dos confins vá dos 15.500 metros até o fundo do abismo, aonde é estimado uns 200 mil metros de profundidade. Então, entre essas duas medidas, nós teríamos uns 184,5 mil metros de um lugar ainda desconhecido,
mas não uma suposta oitava camada. Só que, olhando para o mapa e lembrando que teoricamente existe uma máquina gigantesca no fundo desse lugar, a pergunta que fica no ar é a seguinte: cadê o anel de luz aqui, ó? E a resposta para isso pode parecer mais simples do que parece para alguns. Tsukushi simplesmente não quer revelar ainda. E até que faz sentido, cara. Afinal, até no encontro de fãs com a staff que participou da produção e lançamento do filme, que adapta o arco do Idol Front, foi perguntado ao nosso querido mangaka qual era a porcentagem de história que já tinha sido passada. E, segundo ele, isso era um segredo. Ou seja, sem dicas aqui. Porém, será que é isso mesmo? Será que estamos olhando as coisas da maneira certa? E talvez a resposta para isso seja não. E quer saber por quê? Nessa mesma entrevista, Tsukushi deixou claro que algo relacionado ao evento de 2000 anos já está acontecendo na obra, só que ainda não deu para perceber exatamente o que é. Ou seja, aquele anel tá rodando e algo perigoso tá vindo aí. No capítulo de número 61, descobrimos que Doni, que é a pessoa que se tornou a Pito Branco da Lisa, consegue se comunicar de alguma maneira com a Fapta e alerta tanto a ela quanto o grupo que alguém relacionado ao Reg está esperando por eles no anel pivotante de luz, ou seja, supostamente a sua mestra. Então, com toda certeza, há alguma maneira de sobreviver lá embaixo, uma vez que não faz muito sentido não ser um humano com uma grande inteligência capaz de criar sondas robóticas, a fim de proteger o portão para essa suposta nova e desconhecida área do abismo. Mas, como assim, cara? Tu não acabou de dizer que não existia uma oitava camada? Na verdade, não é que não exista, mas sim que não temos conhecimento algum de que de fato isso possa ser real. Do contrário, o anel pivotante de luz poderia ser alguma espécie de super dispositivo gigante girando em torno de um eixo, mas ao mesmo tempo um portão para essa nova área desconhecida. E isso se deve ao fato de outro boato dito pela Ozi no volume 3, onde na descida da sétima camada vivem criaturas envoltas em mistérios que habitam as profundezas do abismo, conhecidas como Gatekeepers, segundo o mangá inglês e a própria wiki. Eu vou seguir mais esse raciocínio dos gringos do que usados pela New Pop, porque eles nomearam essas criaturas como guardiãs. Mas que não seja por isso, não tem tanto problema assim. Afinal, se você parar para tomar o sentido de ambos os nomes em relação ao local onde supostamente eles se encontram, então quer dizer que essas criaturas misteriosas estão protegendo algo, um lugar, ou até mesmo protegendo um portão. Portão esse que ficaria no centro do anel, ou até mesmo poderia ser o próprio, que no momento estaria precisando de uma chave, talvez? E por alguma consequência disso, aconteceriam os problemas derivados dos ciclos de 2000 anos? Bom, aqui não tem muito o que falar, já que é pura adivinhação, não tem nenhum embasamento. Mas, bora voltar ao nosso foco. Como sabemos, o anel pivotante de luz poderia ser uma passagem para uma nova área ainda desconhecida, mas não uma oitava camada, e sim a verdadeira Cidade Dourada, da primeira civilização avançada que conviveu dentro do abismo. E o que reforça isso é justamente algo que eu bati na tecla lá no vídeo sobre o Maruki e o reino de Jesco, aonde o mundo exterior é praticamente bem limitado tecnologicamente. Contudo, se voltarmos no mapa do abismo e até mesmo olhar a chegada dos nossos protagonistas na capital sem retorno, podemos notar restos de uma civilização antiga bem mais avançada. E agora eu queria fazer uma pergunta para você que está me ouvindo. O que é mais notório nessas imagens aqui, na sua opinião? Quando olhamos para a capital sem retorno, ou Shourou, vimos várias construções, mas sem sombra de dúvidas, a que chama mais atenção de todas é a torre do relógio caído entre os destroços. Porém, como quase boa parte do arco da segunda temporada foi dentro da Vila de Sequelas, quase não tivemos um vislumbre dessas ruínas. Mas isso aqui já é o suficiente para dizer que essa civilização era muito avançada se comparada a Off. Afinal, olha como é a cidade. O que temos de mais avançado aqui mesmo é a gondola que sobe os exploradores. E eu acho que eu nem preciso falar das favelas desse lugar, não é? Então bora revisar tudo o que foi dito até agora para poder continuar o pensamento. A sétima camada seria basicamente algo bem parecido com a terceira camada, uma espécie de passagem que levaria ao anel pivotante de luz. E ele basicamente seria uma espécie de portão protegido pelos tais Gatekeepers, ou então guardiões, chame como preferir. E basicamente naquela diferença de 15.500 aos supostos 200.000 metros de profundidade, teríamos os esotéricos 184,5 mil metros, aonde poderia se localizar a verdadeira Cidade Dourada que o Azukian e os Ganja deram a vida para poder procurar. Até porque o que vimos ser chamado de Cidade Dourada nessa segunda temporada do anime pelo Azu, Belaf ou então a própria Vueko,
Foi basicamente o conceito criado pelo próprio Azuki, de que ali seria um novo lar para ele e o seu grupo dentro de um lugar que eles nunca mais poderiam retornar conscientes ou até mesmo mantendo a sua humanidade. Era até parte da profecia dele que Irumi-Ui era quem iria os salvar daquele inferno que eles estavam vivendo. Então, de fato, nós não a vimos ainda, mas tivemos um rápido vislumbre do seu conceito. E para ser bem sincero, a ideia não tá errada. Poderia ser isso facilmente, se não tivéssemos um único detalhe capaz de mudar essa perspectiva. Algo que estava na nossa cara esse tempo todo, mas que simplesmente passou batido. A própria personagem principal, Ariko. Eu sei que é complicado interligar uma coisa com a outra nesse ponto, mas Ariko, ela é uma personagem que vai além do que aparenta ser. Afinal de contas, ela é uma criança ressuscitada por uma relíquia. Sem constar que Fapta já afirmou que ela possui uma alma parecida com a de sua mãe. E ainda por cima tem todo aquele lance dos olhos dela e a necessidade dos óculos. No capítulo 62 do mangá, nós temos o encontro do grupo com o Cravo ali morto depois do acidente que ele sofreu por conta da perseguição do grupo da Esrajo. E Fapta fica com receio de se aproximar dele por conseguir enxergar uma certa aura assustadora, que fazia até com que as criaturas do abismo se afastassem. Mas é nesse momento que temos um quadro com um close no rosto da Ariko, e o que acontece logo em seguida é que simplesmente a personagem perde o equilíbrio. Quando eles pegam o que sobrou do Cravo e seguem adiante, ela até mesmo olha para trás de volta para ele e diz até um negócio meio estranho. Até a próxima, explorador. Porque nos diálogos anteriores, dá a entender que por ninguém ter feito nenhuma espécie de funeral ou rito final ao Cravali, então a sua alma ainda estaria vagando e enfrentando o abismo dentro do que Nanashi especula ser o ciclo de 2000 anos. Então, sabendo que Ariko possa mesmo ter um dom especial, e lembrem bem disso, só precisamos dar mais uma pitada de ideia para poder chegar no final disso tudo. De volta ao capítulo 62 do mangá, Nanashi diz uma coisa para que Reg possa ficar mais atento, que no caso é o conhecimento escasso dele sobre as relíquias da sexta camada. Como ela própria diz, apenas tocá-las pode levar a um destino pior que a própria morte. Então, e se existisse uma relíquia capaz de mexer com o tempo? Algo que te fizesse ser colocado para fora de uma linha temporal, sendo mais específico desses ciclos de 2000 anos, para que então você pudesse consertar algo, evitando um perigo iminente derivado disso. Ou até mesmo mandar alguém para poder consertar isso para você, já que então, assim você saberia que algo de ruim iria acontecer, mas simplesmente sozinha fica impossível de resolver. Eu acho que nesse ponto, alguns de vocês já estão conseguindo pegar a linha do raciocínio e até onde eu quero chegar com isso tudo. Mas enfim, sabemos que muitas das relíquias existentes no abismo estão diretamente interligadas com o forte desejo de alguém e até a sua capacidade mental. Porém, existem várias delas por todas as camadas, mas as melhores sempre estão mais embaixo ou são criadas a partir de um material bruto, mas sempre nas camadas inferiores, nunca ao contrário. Deixando claro que a tecnologia da suposta verdadeira Cidade Dourada teria alcançado as partes mais superiores desse lugar, uma vez que as relíquias se originariam de lá. Porém, se pensarmos assim, tudo iria se conectar a apenas uma coisa só, os desejos. E então, dá até para tirar uma conclusão extra de que as relíquias como o berço da cobiça e várias outras que possuem esse contato direto com os seus desejos, seriam criadas a partir do forte querer de alguém, seja um desejo de querer ir além ou até mesmo um desejo de querer fazer algo a mais, ou até mesmo descobrir algo a mais, independente dos problemas que vierem a calhar. E literalmente, as duas personagens que temos na obra com esse tipo de personalidade e vontade são Lisa e a nossa querida protagonista, que na minha sincera opinião é a mestra do reggae. E bom, chegamos em um ponto complicado e vocês devem achar que eu sou maluco ou coisa assim, mas eu nem julgo e eu vou explicar o porquê disso aqui. Eu não sei se vocês se lembram, mas nós temos uma certa música que descreve exatamente alguns lugares que o nosso grupo de protagonistas ia passar, como o Imperial Shell, a Dama do Santuário Abissal, as Montanhas Longínquas e até mesmo descreve a chuva de aço com chamas que ajudou a devastar a Vila dos Sequelas. E sim, eu tô falando da canção de Hari Omari, a mesma que Nanashi cantava para Michi e a mesma que o Cravali veio a complementar nos seus últimos momentos de vida. Lembrando que Hari Omari foi composta pelas experiências de um apito branco, e eu particularmente acredito que seja Ariko quem a compôs.
Mas não essa Ariko, e sim um Ariko do futuro ou então uma coisa parecida, mas que seja uma pessoa mais velha, com experiência e também atemporal, podendo ser que a canção seja uma espécie de narrar sua aventura feita dentro do abismo. Então, para finalizar e explicar de uma vez do porquê a Ariko ser a própria mestra do reggae, mas de novo, não especificamente essa daqui, mas sim uma mais adulta e experiente como uma verdadeira Pito Branco deve ser. Eu vou voltar um pouco lá no volume 3. Logo nas primeiras páginas, nós temos a Ozen explicando a respeito daquela parte da carta selada da Lisa, que dizia "Te espero no fundo do abismo", aonde basicamente isso aqui não é nenhum tipo de papel, e sim uma relíquia ainda desconhecida que não pôde ser rasgada nem mesmo com a própria Ozen usando toda a sua força. Então, cara, para pra pensar. Se nem a mulher que possuía a força de mais de 1000 homens conseguiu rasgar esse negócio, então quer dizer que seja lá quem foi que enviou a carta junto da Lisa, queria que a todo custo chegasse na superfície. Afinal, é algo aparentemente indestrutível. Contudo, a Oz deixa bem claro que aquela não é a letra da Lisa, e seja lá quem escreveu aquilo, usou a linguagem de Netherglyphos sem nenhuma simplificação, ou seja, a língua mais antiga usada no abismo, que mais tarde seria adotada por Oth. Por mais que Lisa gostasse de fazer brincadeiras quando escrevia suas cartas, principalmente escrevendo de forma espelhada, Ozen confirma que com aquilo dali ela nunca iria se atrever a mexer nesse intuito mais brincalhão. Então, aqui nós temos duas hipóteses. A primeira é que a Ariko do futuro, ou Ariko mais velha, poderia ter usado esse pedaço de relíquia desconhecida para poder enviar a mensagem ao Reg, ao mesmo tempo que o espera no anel pivotante de luz, o que seria uma espécie de portão para a verdadeira cidade dourada do fundo do abismo, que seria guardada pelos Gatekeepers. E estes, por sua vez, seriam sondas robóticas extremamente parecidas com humanos, ou seja, seriam outros como o Reg, sondas robóticas imunes à maldição do abismo. Já a segunda é de que Ariko do futuro poderia ter aprendido sobre a verdadeira tecnologia da cidade dourada, que basicamente seria fundamentada aos desejos das pessoas. E isso casa perfeitamente com esse gosto que Ariko possui de nomear e até inventar funções específicas para algumas relíquias não conhecidas ou então que não têm muita utilidade. E teria tentado fazer algo parecido com o que sua mãe costumava fazer nas suas cartas, mas ainda assim no intuito de que Reg pudesse trazer a versão dela mais jovem para o fundo desse fosso gigante. Mas então restariam 3 incógnitas aqui, e coisas que você pode acabar se perguntando. Se isso for verdade, qual seria a função da Lisa na obra? Além disso, para que serviria o suposto outro Reg de cabelos brancos, garras e capa longa? E qual seria o objetivo disso tudo? Conhecendo a Ariko, ela não queria fazer algo pelo mal das pessoas da superfície, e muito menos as que convivem com ela. Então, o intuito aqui poderia ser muito bem parar algo, mais especificamente parar o ciclo mortal de 2000 anos. Porém, em contrapartida, existiria alguém que iria contra isso. Uma de suas próprias criações, aquele outro robô de cabelos longos brancos, que estaria com algum tipo de objetivo maior envolvendo o anel pivotante de luz e todo o efeito que ele reverbera para as camadas superiores. E isso fica um pouco mais fácil de entender, já que quanto mais dentro do abismo, mais devagar se passa o tempo. Ou seja, realmente é culpa do anel. Mais especificamente, já dá para notar essa mudança temporal a partir da 5ª camada. Palavras da Ozen aqui, tá? E então, a existência das maldições seria uma forma de resposta da contração do espaço dimensional em razão da dilatação temporal causada pelos movimentos e funcionalidade que o anel de luz exerce em todo o abismo. E ainda por cima, vale ressaltar 2 outras coisas aqui. A primeira delas é a fala de Gaburon sobre as outras unidades de interferência, que simplesmente pararam de se comunicar entre si. Ele até especula que alguém os tenha raptado ou coisa do tipo. E a outra é a reação que o Reg teve no filme quando ele viu a silhueta daquele outro robô. Ele já estava fora de si, mas acabou ficando ainda mais puto e partiu com tudo pra cima do Bondrewd. Ou seja, cara, esse carinha aqui não é alguém legal. Mas voltando ao papo da Lisa, assim como toda Pito Branco que já vimos na obra, ela realmente precisa fazer alguma coisa. Assim como a Akuna também, né? Já tá na hora de aparecer. Mas o foco aqui não é o velho, né? Então bora deixar ele de lado. Como eu disse naquele vídeo sobre os 15 maiores mistérios que ainda não foram solucionados na obra, a melhor opção é que a Lisa venha usar o One Red Bell para tentar evitar a degradação do seu corpo enquanto guia e protege a versão mais nova da sua filha em um novo corpo incapaz de sofrer com as maldições do abismo. Mas, se você quiser entender melhor essa última parte da minha ideia, eu recomendo que você assista esse meu vídeo aqui.
onde eu explico toda a teoria sobre a alma da Lisa estar dentro do reggae, mas é só pra não ficar voltando no mesmo assunto toda hora, beleza? E o motivo disso tudo leva a um único ponto mesmo, que seria para poder conseguir a chave para abrir esse suposto portão. E para ser bem sincero mesmo, eu acredito que seja a própria bússola estelar. Afinal, como vimos naquele flashback entre Belaf e os nativos da superfície do abismo, aquele compasso é especial de alguma maneira por ter o formato da parte essencial, o que claramente para mim é o anel pivotante de luz. Só lembrando que esse não é o verdadeiro nome da relíquia, e até agora nós não fazemos a mínima ideia do que ela é, para que ela serve, ou até mesmo sua raridade. Mesmo que Rico indague que aquilo ali aponte para o fundo do abismo, ou então a gente tenha visto a Vueko usando aquilo ali para poder guiar o grupo de Ganja até a ilha. Mas enfim, isso é só mais uma teoria, e é a minha opinião. Então, esse foi o vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se ele acabou ficando meio longo demais, mas é que eu queria tentar colocar todas as ideias e dar a minha opinião definitiva sobre o assunto. Inclusive, eu acredito muito que esse anel tem o mesmo formato dessa bússola estelar. Eu ponho minha mão no fogo por isso, cara. Mas de qualquer forma, obrigado se você ficou até aqui comigo. E até a próxima. Desculpa pelo vídeo longo. Tchau.